Eu cumprimento a amada Igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero, assim, pela misericórdia do Senhor, relatar aos irmãos da Igreja Pentecostal Deus e Amor a seguinte visão e revelação que o Senhor Jesus me deu no mês de dezembro de 2014. Eu venho relatar neste momento, e hoje é 20 de maio de 2015. Eu demorei mais ou menos aí 5 meses aproximadamente para assim divulgar a visão e a revelação do Senhor Jesus na Igreja Pentecostal Deus é Amor. E nessa visão está o missionário Davi Miranda. Eu demorei porque Deus, ele tem controle sobre tudo. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Se eu não postei esse vídeo ainda, porque o Senhor não permitiu. E chegou o tempo e a hora que o Senhor está permitindo que assim eu divulgue o vídeo. Meus irmãos, eu quero ser breve, porque no mês de dezembro eu estava orando, estava buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas madrugadas. E o Senhor Jesus, naquela revelação, naquela visão, eu estava na sede mundial, no Templo da Glória de Deus, e ali aonde o missionário Davi Miranda, naquele púlpito de vidro, era como uma sala. E ao mesmo tempo parecia ser aquele local, aquele espaço físico que ele sempre ficava ali para pregar. Mas a princípio eu definia como uma sala. Nessa sala, que era aproximadamente do tamanho daquele espaço físico que o missionário pregava, eu estava com ele, com o missionário Davi Miranda. Só que, antes de eu entrar na sala do missionário, eu contemplava, assim, do lado da esquerda, do lado da minha esquerda, eu contemplava uma caverna gigantesca. E essa caverna era negra, escura, uma cor preta, negra, feia. E eu ficava observando aquela escuridão, e eu falava no meu espírito que, meu Deus, isso aí é um inferno.
E quando eu falava isso, eu olhava fixamente no interior daquela caverna negra. Então eu percebia que tinha muitas pessoas ali, muitas pessoas que gemiam, que gritavam. E o que acontece? Ao perceber que exatamente ali era o inferno, logo na visão eu me retirava daquela posição que eu estava. E eu entrava na sala onde se encontrava o missionário Davi Miranda. E eu, conversando com ele, eu estava muito feliz, muito contente por estar falando com o missionário pessoalmente. E de repente, o meu celular toca. E quem estava ligando para mim era minha esposa, perguntando para mim aonde que eu estava e com quem eu estava. E o telefone continuava tocando e ao mesmo tempo já perguntava aonde que eu estava, com quem eu estava. Então eu dizia assim pro missionário: missionário, ela não sabe com quem eu estou. Se ela soubesse com quem eu estou, ela não perguntaria mais. Então, quando eu fui atender o celular, já não tinha mais, já tinha caído a linha, já não tinha mais conexão. Então, o que acontece? O missionário disse assim para mim: é a sua esposa, me fala o nome dela. Na mão do missionário ele tinha um aparelho de alta tecnologia. Essa tecnologia não era terrestre, era celestial. Esse aparelho que estava na mão dele, eu não via, eu não conseguia ver esse aparelho que estava na mão dele, porque era celestial, era espiritual. É tanto que nesse aparelho espiritual que estava na mão dele, que eu não conseguia ver, mas eu sabia que estava na mão dele. E ele só perguntava qual era o nome dela. Pelo nome, ele conseguia fazer a ligação para ela, como se fosse um celular. Mas quando ele ligava para ela, misericórdia, irmãos, misericórdia e misericórdia, ela não atendia. E naquele momento eu entendi, Deus me fez entender, quando o missionário, só pelo nome, quando ele falava o nome, já fazia a conexão com esse aparelho que eu não via. Esse aparelho estava na mão dele, e é um aparelho celestial. Somente as pessoas que estão ligadas. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Somente as pessoas que estão ligadas em Jesus conseguem atender a esta ligação ou até mesmo a essa conexão. Então, irmãos, eu pude entender
que a minha esposa, Deus estava revelando que ela estava desligada. Estava desligada das coisas de Deus. E não havia conexão. Então a minha esposa precisava fazer um concerto com Deus para que essa conexão fosse restaurada. Então, irmãos, após essa visão, e estou dando ainda continuidade ainda à visão, que ela é muito comprida, o missionário, eu tinha uma liberdade muito grande com o missionário, como se eu tivesse conhecido ele há muitos anos. Nós éramos muito íntimos no espírito. Eu tinha muita liberdade para com ele. Só que nessa sala tinha 2 tronos. Tronos, ou seja, não é trono de reis, mas também não era cadeira. Era como se fosse tronos, tá? Para simplificar e para os irmãos entender, que como se fosse 2 cadeiras, mas 2 cadeiras diferentes. Tinha 2 cadeiras. Só que, irmãos, o missionário, ele estava sentado, o missionário Davi Miranda estava sentado numa das cadeiras da direita. Quando você se coloca de frente para ele, do lado direito dele, ele estava sentado à direita. E a cadeira do lado da esquerda estava vazia. E o que acontece? O missionário já de idade, já cansado, ele me pediu para mim ajudar ele a levantar da cadeira que estava do lado da direita, que era para mim colocar ele na cadeira do lado da esquerda, e que era para mim assentar-se na cadeira do lado da direita, do lado dele. E eu me assentei naquela cadeira e fiquei à direita do Davi Miranda. Fiquei à direita dele, sentado naquela sala, naquela vitrine. As pessoas estavam na porta daquela sala. Manifestou um espírito imundo. O missionário ordenou que o espírito imundo saísse em nome de Jesus. Imediatamente ele saiu. E o missionário, depois que eu coloquei ele na cadeira, ajudei ele a sentar naquela cadeira e eu sentei do lado dele, eu tinha muita intimidade com ele. Eu tinha liberdade com o missionário. E o que acontece? Tinha um livro na mão dele, né? Esse livro, eu tinha liberdade para abrir esse livro. Meus irmãos, quando eu abri esse livro, só tinha todas as páginas estavam em branco, mas tinha 2 páginas que estavam registrado 2 coisas. Uma das páginas, quando eu olhei a página, irmãos, eu fiquei impressionado. Antes de eu entrar na sala, no princípio da visão, eu tinha visto o inferno. Os irmãos lembram no princípio da visão que eu falei que eu vi aquela escuridão, aquela caverna. Quando eu olhei no livro dele, estava lá, irmãos, a mesma caverna, do mesmo jeito que eu vi, do mesmo jeito que eu relatei, estava lá naquele livro. Foi como se tivesse tirado uma foto, estava no livro dele. E na outra página estava escrito assim: solta, solta o Tom na net.
Soltar o tom na net, eu não estou entendendo. Aí eu entendi que era para mim soltar esse testemunho na internet. E que ali naquela visão eu tinha o discernimento que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, iam acessar esse vídeo. Então, irmãos, esse vídeo e essa visão, os irmãos da igreja Deus e Amor, Deus me deu essa visão 2 meses antes de o nosso irmão ser levado por Deus ao paraíso. O nosso irmão partiu em fevereiro, mas eu ainda vou postar outro vídeo após esse na internet, que seja um despertamento, irmãos, porque aqueles que estão desligados de Deus, Deus quer falar com você, você não vai ouvir a voz de Deus, porque vocês estão desconectados, estão desligados. Então, para aqueles que estão desligados, só cabe o inferno, só cabe a escuridão. Então, irmãos, vamos orar e nos consertar nossas vidas e colocar no altar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos repreende. Eu sei que também a minha esposa faz parte dessa revelação e que graças a Deus agora, depois de 5 meses, 6 meses, ela consertou a vida dela, fiquei muito feliz. Ela está bem espiritualmente. Jesus já está até dando visões, revelações em sonho. Estou muito contente, né? Deus deu a vitória. E 6 dias antes do missionário Davi Miranda falecer, eu estive no último culto presente no domingo. E naquele domingo para segunda, o Senhor me deu uma revelação muito bonita, uma revelação tremenda. E eu vou estar falando em uma outra oportunidade a visão que eu tive 6 dias antes do missionário falecer. Que essa visão tem a ver com o seu falecimento e tem a ver também com a sua ida ao paraíso. Eu peço aos irmãos que orem por mim. Eu sou jornaleiro de Jesus Cristo, sou o Luiz Carlos, meu nome, servo do Senhor Jesus. Então, irmãos, que sirva de despertamento para todos nós, que podemos estar ligados na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.